leremos a partir do verso 35. João, capítulo 1, a partir do verso 35. E aí eu sugiro que você olhe à sua direita ou à sua esquerda. Se tem alguém sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, você compartilhe o texto, para que todos nós acompanhemos juntos a meditação sobre esse texto que nós leremos. João capítulo 1, a partir do verso 35. Também temos dito com frequência, né, irmãos? Hoje você traz a sua Bíblia, pode ser que ela seja o livro, como eu tenho aqui, é o nosso modo mais tradicional, que nós usamos há séculos. Hoje você tem a Bíblia no seu smartphone, né? Smartphone, literalmente, se nós fôssemos traduzir, poderíamos dizer, é um telefone esperto, né? Um telefone que tem dados a mais. Você pode também ter aí o seu tablet. O mais importante é que você esteja com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos lá. João capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto e o Filho de Deus subindo e descendo sobre o homem. Espírito Santo de Deus, nós estamos celebrando a tua presença entre nós. Tu estás aqui, Senhor. E nós pedimos, Pai, para que a tua presença use esse texto, use esta palavra escrita cerca de 2000 anos atrás, mas que a tua presença use esta palavra que nunca envelhece para falar ao coração de cada um de nós. Senhor Deus, fala a cada um de nós, nós clamamos a ti pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, amém e amém. Todo o povo de Deus diga amém. Quero dizer para vocês inicialmente que quando eu leio os evangelhos e eu vejo Jesus no seu relacionamento com os discípulos e na sua caminhada e nas suas andanças, eu vejo em Jesus ele sinalizando para nós coisas que eu preciso. Eu vejo também na vida dos discípulos sendo sinalizadas
coisas que eu preciso. Nós precisamos de coisas que naturalmente nós não as temos. Preste atenção nisso. Nós precisamos de coisas que naturalmente nós não as temos. Nós somos limitados. Nós temos uma configuração limitada. Nós precisamos ser ajudados. Nós precisamos de socorro. Nós precisamos de auxílio. É verdade, meus irmãos, que há uma inclinação nossa para nos considerarmos a nós mesmos autossuficientes, independentes. Não gostamos, vamos ser sinceros, olhe bem para cá e diga para mim se você reconhece ou não. Nós não gostamos muito de depender de pessoas, não é verdade? Não gostamos muito de depender de auxílio. Queremos nós fazer, queremos ser independentes, queremos que as pessoas, cada uma tenha a sua própria vida, não queremos muito depender de pessoas. Por exemplo, existem algumas coisas que nos fazem nos sentir assim meio autossuficientes, meio autônomos, e que acabam sendo boas, eu tenho que reconhecer para vocês. Minha sogra, por exemplo, tem uma grande virtude. A minha sogra, quando ela está na cozinha, ela se sente dona do espaço. Ninguém entra na cozinha, eu faço tudo, eu preparo a comida, eu lavo a louça, e ela diz: Paulo, eu não admito, você não vai lavar a louça. Eu lavo a louça, e como eu reclamo disso, né, irmãos? Ou seja, esse domínio, essa autossuficiência da minha sogra na cozinha, é uma razão pela qual eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor, né? E aí vocês entendem por que eu me dou muito bem com a minha sogra, e gosto que ela passe meses e meses lá em casa, né? Ela se sente a dona do pedaço na cozinha de casa. Maravilha, não é isso, João Marcos? Maravilha. Mas o fato é, meus irmãos, deixando as coisas menos importantes de lado, o fato é que nós precisamos de algumas coisas, e Jesus nos sinaliza claramente no seu ministério, no seu formato de vida, no seu jeitão de ser, algumas coisas das quais nós precisamos. E é importante que nós leiamos os evangelhos atentos a isso. O que Jesus fez, coisas até que eu não entendo bem, coisas até para as quais eu não tenho explicações, mas eu preciso de tais coisas. Quero citar para você, Jesus orava e orava muito. Você encontra nos 4 evangelhos fartas referências de Jesus orando. Passou 40 dias no deserto orando. Levantava-se de madrugada para orar, para falar com Deus. Algumas vezes os discípulos se levantavam, não viam Jesus no amanhecer, preocupados, procuravam na casa de um, na casa de outro, procuravam com um, procuravam com outro, não encontravam Jesus, e aí depois iam descobrir que Jesus tinha se levantado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para falar com Deus, para orar, para buscar a Deus. Quero dizer para você que existem muitas coisas na oração que eu não as entendo bem. Por que é que eu tenho que repetir e reincidir e mencionar novamente para Deus, se Deus sabe de todas as coisas e eu tenho que apresentar e reapresentar a Ele os meus pedidos? Se Deus é bom, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus provê. Essa é uma pergunta, queridos, que eu, quando for para o céu, vou levar um bilhetinho e uma anotação e vou perguntar quando chegar lá: Senhor Jesus, me explica bem isso aqui, porque lá na terra eu não entendia bem. Não entendo, confesso que eu não entendo. Por que é que a gente ora por alguns enfermos, alguns deles são curados? Porque nós cremos que em nome de Jesus enfermos são curados, amém, irmãos? Nós cremos nisso. Mas por que é que a gente ora por outros e outros não são curados? Cremos que há poder no nome de Jesus para que enfermos sejam curados, mas não são todos que são curados. Nós não temos um domínio das coisas espirituais, nós não exercemos um controle, uma administração do mundo espiritual, do poder de Deus, para fazermos, manipularmos, dirigirmos o poder de Deus. E a gente não entende algumas coisas, então, nessa administração divina. Alguns são curados, outros não.
No entanto, meus irmãos, Jesus orava e orava muito. E porque Jesus orava e orava muito, isso para mim basta. Eu quero dizer para você que eu preciso orar e eu preciso orar muito, mesmo não entendendo algumas coisas acerca da vida de oração. Eu preciso, a minha alma precisa. E eu quero dizer para você que você precisa orar e precisa orar muito. Você tem algumas questões abertas sobre a espiritualidade. Você tem algumas questões que você não as entende muito bem sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho muitas. Mas eu quero dizer que eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso muito da comunhão com Deus. Algumas vezes alguns irmãos têm me chamado para passar algumas noites em claro orando. Algumas vigílias de sexta para sábado. Quero dizer para vocês que apesar do cansaço físico, é maravilhoso, é bom demais. Você concorda comigo, irmão? Você pode dizer glória a Deus? Como é bom a gente passar tempo na presença de Deus. Precisamos de Deus, irmãos. Precisamos de estar cheios do Espírito Santo de Deus. Até porque a gente pode dizer, irmãos, é bom demais quando a gente se percebe a si mesmo, quando a gente se sente cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é bom demais, aleluia. Glória a Deus. Você percebe que você está caminhando, e eu não digo literalmente o andar, passo após passo. Eu digo, você está andando na sua vida e o seu caminhar não é despropositado. As coisas não estão acontecendo sem um propósito, sem uma razão de ser. As coisas não estão acontecendo na sua vida aleatoriamente, casualmente. As coisas estão acontecendo na sua vida porque você está cheio do Espírito de Deus e o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, está dirigindo a sua vida. Glória a Deus. Isso é bom demais quando a gente percebe isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje a gente almoçava com alguns irmãos e compartilhavam com a gente, pastor, esse episódio na minha vida aconteceu isso e os detalhes foram passados. Detalhes, aconteceu isso, aquilo outro, naquele dia, naquele momento, aquela fala, aquele telefonema. E pastor, essa conjuntura de coisas, isso não foi apenas uma mera casualidade. Nós vemos a mão de Deus nessa conjuntura, nessa sucessão de coisas. Louvado seja Deus por isso. Eu creio e creio mesmo que isso é fato. Não é uma fantasia, não é produto do nosso imaginário. Eu creio que quando nós estamos cheios da presença de Deus, a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Eu preciso do Senhor, eu preciso gastar tempo na presença de Deus. E aí houve essa distinção de olhar para o ministério de Jesus. Jesus sendo crucificado, algumas pessoas penalizadas, entristecidas. Antes de ser crucificado, Pedro arranca a orelha de Malco, soldado romano, achando que Jesus estava sendo preso a contragosto, por força das circunstâncias, por força da religiosidade da época. Jesus diz, Pedro, estou sendo forçado a nada, eu estou me entregando. São duas leituras diferentes. A leitura daquele que não entende os propósitos de Deus, pelo menos naquele momento Pedro não entendia. E a leitura daquele que vivia uma comunhão intensa com Deus, e sabia que, mesmo naquele momento, o mais crítico, véspera da cruz, não era acontecimento aleatório. Havia um propósito naquela obra. Muito bom a gente caminhar assim. Por isso eu volto a dizer para você, quando eu vejo Jesus orando intensamente, eu chego à conclusão, tem muita coisa na oração que eu não entendo. Tem muita coisa na vida de comunhão com Deus que não faz sentido na minha cabeça.
Falar aqui é razoavelmente fácil. Mas quando a gente lida com alguém querido, alguém amado, alguém justo, íntegro, e aí afetado por uma enfermidade, e a gente ora, Senhor cura, Senhor restaura, Senhor levanta o teu servo, e a gente tem fé, e a gente clama, e por alguma razão que a gente desconhece, Deus não cura. A vida daquela pessoa querida é ceifada. Isso dá um nó na cabeça da gente, não dá, irmãos? Verdade ou não é, irmãos? Dá um nó. Algumas coisas pelas quais você intercede a Deus, você pede, e aquilo é legítimo, não há dúvida. Aquilo é digno diante do Senhor, mas você não vê a coisa acontecendo. A gente fica cheio de interrogações. Mas eu quero dizer para você que apesar de nós não entendermos muitas coisas, apesar de nós não conseguirmos decifrar muitas coisas, nós precisamos continuar orando, nós precisamos cultivar, fomentar a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Espírito Santo, porque é bom demais perceber as coisas na minha vida não são meras casualidades. Há uma linha, um fio condutor. A minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Você pode fazer essa afirmação? A minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos falar? A minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Irmão, ore e ore muito como Jesus orou, e você vai perceber isso. Vai ser mais do que uma mera declaração numa liturgia, num culto, num momento de celebração. Vai ser mais do que um momento em que o pastor diz, olha, fale, repita. Mais do que um incentivo verbal. Vai ser fato na sua vida, você vai perceber, de fato. E aí você vai poder dizer, minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Maravilha. Glória a Deus por isso. Segunda coisa que Jesus aponta para mim e para nós claramente. Jesus precisava de oração e muita oração. Jesus também precisava de pessoas. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Há um jargão evangélico que foi muito falado nos Estados Unidos nos anos 80, chegou ao Brasil, e que é a mais pura verdade. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Isso foi amplamente falado nas igrejas evangélicas na outra América. Você pode falar isso comigo? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Vamos falar mais uma vez? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Observa do seu lado se tem alguém aí meio que cochilando, fala, irmão, você precisa de Deus, irmão, você precisa de irmãos. Isso. Aí agora que você acordou o seu irmão, Jesus precisava de pessoas. Eu preciso de pessoas. Dou glória a Deus por isso. Eu preciso da minha sogra. Ela lá em casa é uma bênção, como eu disse para os irmãos. Bênção pura. Jesus chamou 12 para andar com ele. E o texto que nós lemos registra isso. Preste bem atenção no que isso significa, querido. Muitas vezes a gente lê esse texto superficialmente, meio que en passant, sem se atentar para a riqueza dessa informação. Por que é que Jesus chamou 12? Por que é que Jesus chamou Pedro? Por que é que ele chamou João? Por que é que ele chamou Tiago? Por que é que ele chamou Judas? Por que é que ele chamou Simão Zelote, como nós dissemos hoje de manhã? Um radical de esquerda contra o Império Romano, que defendia uma luta armada contra os poderes de Roma. Esse era Simão Zelote. Zelotes eram uma facção de extrema esquerda que existia entre os judeus, e eles de vez em quando promoviam alguns levantes contra o Estado romano.
A história registra algumas crucificações coletivas, até 1000 zelotes de uma vez só, crucificados do lado de fora dos portões de Jerusalém, porque eles faziam levantes armados contra o Império Romano, revoltas, revoluções. Jesus chamou: eu quero que você participe comigo, Simão, você é zelote, mas eu quero você no meu grupo. Jesus chamou: vem Mateus, você serve ao Império Romano. O outro é radicalmente contra, ele levanta movimentos armados contra o Império Romano. Um serve ao mesmo Império Romano, cobrando impostos e entregando para os romanos. Jesus chama: eu preciso de você, vem cá, vem aqui. Jesus precisava de pessoas. Judas, eu sei que você tem uma deficiência oculta no seu caráter. Judas gostava, meus irmãos, de din-din. Gostava de cascalho, gostava de grana, de dinheiro. Parece que esse negócio fez escola no Brasil, né, gente? Principalmente Brasília, parece que está afetada por essa coisa. Mas Jesus diz: vem, eu quero você no meu grupo, eu preciso de pessoas. A obra que eu tenho que fazer, eu não posso fazê-la sozinha. Queridos, o Filho de Deus dizendo: aquilo que eu tenho que fazer, eu não quero e eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de pessoas. Meu irmão, eu quero dizer para você que você precisa, olhe bem para cá, você precisa de pessoas para que coisas de Deus aconteçam na sua vida. Gravou bem isso? Para que coisas muito especiais de Deus aconteçam na sua vida, você precisa de pessoas, você precisa estar cercado de pessoas que tenham uma aliança com você. Para que você se fortaleça na palavra, você precisa de pessoas. A palavra de Deus é maravilhosa, ela por si só é poderosa. Esse livro aqui, meus irmãos, ele é especial. Quando a gente abre esse livro e a gente abre o coração e a mente, coisas especiais brotam daqui. Faz a nossa alma se incendiar, pegar fogo. Glória a Deus. Recentemente fomos a Jerusalém, eu, alguns irmãos muito amados de nossa igreja, outros irmãos também. E quando nós entramos no Estado palestino, entramos em Belém, nos tempos bíblicos conhecida como Belém da Judéia, ali onde Jesus nasceu. Não é Belém do Pará não, irmãos. Importante frisar isso. Sou flamenguista, muito ardoroso. Mas anos atrás aconteceu, um jogador do Flamengo, folclórico Fio Maravilha, né? Quem se lembra de Fio Maravilha? Levante sua mão aí. Diversos irmãos. O Flamengo foi jogar em Belém do Pará, ali nos anos 70. E aí, imprensa local, um jornalista de uma rádio perguntou: e aí, Fio, o que você acha do jogo de hoje? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz em jogar aqui na terra onde Jesus nasceu, né? Isso é fato histórico, irmãos, registrado. Coisas do folclore do futebol, mas ocorrências verídicas. Fomos a Belém, Belém da Judéia, hoje Estado palestino. Estado palestino que reivindica o reconhecimento internacional como Estado, como nação. E aí a nossa guia, que no Estado de Israel nos guiava como judia, não pôde nos guiar no Estado palestino. Entrou uma jovem no ônibus, passou a ser a nossa guia. Uma jovem de 27 anos de idade, casada, com 3 filhos, bonita, singela, agradável, simpática. E ela nos levou lá no lugar onde os pastores receberam o anúncio do nascimento de Jesus. E ela começou a falar, e começou a falar de modo diferente. Não era apenas a descrição de eventos históricos. Ela começou a dizer: aqui nesse lugar
os anjos apareceram aos pastores e os anjos disseram, ela não falou assim, que Jesus de Nazaré nasceu, ela falou, os anjos disseram que o nosso Salvador nasceu. Era diferente a fala dela. Aí depois nós fomos lá para o lugar provável, onde Maria e José estiveram ali com o Senhor Jesus. E ela disse, aqui o Filho de Deus, o nosso Redentor, que lavou-nos dos nossos pecados, aqui o Senhor Jesus nasceu. Aí o nosso grupo ficou assim pasmado. Começamos a perceber que tem algo diferente na vida dessa moça. Ela não é simplesmente uma guia que decorou, memorizou dados arqueológicos, dados históricos e está aqui contando para a gente. Não, tem alguma coisa diferente. A gente começou a sentir, arrepiado como eu estou aqui agora, nós começamos a ficar, Laura. Grupo de quase 60 pessoas começou a perceber. Em determinado momento eu perguntei para ela, e as pessoas curiosas, escuta, você é cristã? Estado palestino, gente. Imensa maioria muçulmana. Ela disse, sim, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. E aí a pergunta foi, e como você se tornou cristã? Ela disse, eu precisava ler a Bíblia para poder trabalhar como guia. E começando a estudar a Bíblia para trabalhar como guia, eu conheci Jesus e me converti ao Senhor. Glória a Jesus por isso, aleluia. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Sozinha no estado palestino de maioria muçulmana, naquela quase que solidão absoluta, abriu a Bíblia. Eu preciso trabalhar com os cristãos que virão aqui. Preciso conhecer um pouco da Bíblia. Começou a ler a Bíblia e conheceu Jesus. Só que aí veio aquilo que eu digo para vocês. Conversando com ela, ela disse só que, palavras dela, espontâneas, eu preciso agora de uma comunidade, de uma igreja. Eu preciso de irmãos, de gente com quem eu possa cultivar e consolidar a minha fé e fazer a minha fé crescer. Eu preciso de pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Irmão, você quer crescer na sua vida com Deus? Eu vou perguntar de novo. Você quer crescer na sua vida com Deus? Você pode dizer amém? Então eu quero dizer para você, eu te afirmo sem receios, você precisa de pessoas. Jesus precisou de pessoas, ele chamou os 12. Aquela jovem lá na Palestina conheceu Jesus e precisa de outras pessoas agora para crescer na sua vida com Deus. Eu quero dizer isso para você. As chances de você fortalecer a sua vida com o Senhor, as chances de você crescer na sua caminhada com Deus, as chances de você conhecer a palavra, não apenas as histórias bíblicas, mas experimentar a palavra, você sozinho, são mínimas. Glória a Deus porque você já conheceu Jesus como aquela jovem conheceu. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode dizer, eu conheço Jesus. Mas você precisa de pessoas. Terceiro e último lugar, eu quero dizer para você, a partir daquilo que nós lemos no verso 51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá juntos, todos nós? Vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Eu quero dizer para você também que eu e você, nós precisamos ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Você reconhece isso, irmão? Você pode dizer amém? Preste bem atenção, porque eu vou te afirmar algo que faz parte das minhas convicções. Isso aqui não é retórica homilética, isso aqui não é retórica pastoral. É muita convicção.
Nós vivemos numa sociedade absurdamente transviada. Nós vivemos num mundo que, de um modo assustador, mergulha na iniquidade. Nós estamos rodeados por um contexto que, de um modo apavorante, nos rodeia. E eu quero dizer para você o seguinte: qual é a minha conclusão? Apenas conhecendo os fundamentos da fé na minha mente, no meu intelecto, de um modo ortodoxo, eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu creio que eu sou pecador e eu preciso de Jesus Cristo. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Isso é ortodoxia, declaração verbal, doutrinação cristã evangélica. Agora preste atenção, querido, você acha que isso basta para você viver essa sociedade, viver neste mundo, sem se deixar corromper por este mundo? Isso não basta. Você precisa experimentar o poder de Deus na sua vida. Você precisa ver os céus se abrindo, anjos subindo e descendo. E aí a forma de você ver os anjos subindo e descendo, isso é de uma possibilidade de variedade imensa. Não sou melhor do que você, mas eu tenho visto na minha vida anjos subindo e descendo. Tenho visto, eu posso afirmar para você, eu tenho visto o céu se abrindo e os anjos subindo e descendo sobre a minha vida. Recentemente, em uma das quartas-feiras, eu estava aqui sentado onde o pastor Reinaldo está. O pastor Arlen pregou para nós. E eu confesso para vocês, estava adorando ao Senhor, eu estava orando com os irmãos, eu estava recebendo a palavra, mas durante todo aquele culto eu estava com uma questão muito importante para a minha vida, para o nosso ministério, e aquela questão estava o tempo todo como que um martelo batendo num sino, pam, 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 e eu tentava me libertar desse pensamento, daquela coisa, daquela preocupação, daquela tensão, eu tentava me livrar daquilo, e a coisa continuava 1 hora inteira de culto. Uma coisa absolutamente sigilosa, que mais ninguém sabe, apenas algumas pessoas muito próximas. Uma irmãzinha que sabe de nada ou de praticamente nada sobre a minha vida, no final do culto me abraçou. E chegou perto de mim, do meu ouvido. E eu posso dizer para você, sem receios, aquela irmãzinha começou a profetizar. E ela começou a falar, trazendo a resposta de Deus exatamente para aquela questão que me atormentou durante todo o culto. Ela disse: Deus está dizendo para você isso. As minhas pernas começaram a tremer. E aí na nossa carne a gente começa a duvidar, né? Meu Deus, como que essa mulher sabe disso? Não sabe nada da minha vida. Posso te afirmar. Os céus se abriram. Os anjos começaram a subir e descer. Aquela mulher foi recipiente, instrumento do Espírito Santo de Deus. E de modo inexplicável e maravilhoso, ela ministrou uma palavra profética de Deus sobre a minha vida. A gente precisa ver quanto isso fez bem para a minha vida. A gente precisa conhecer a palavra, a ortodoxia, mas a gente precisa ver os anjos subindo e descendo. Não precisa, irmãos? Precisa. Eu quero dizer para você, eu não me contento apenas com a ortodoxia, o conhecimento das doutrinas que fazem parte da espinha dorsal do cristianismo. Não me contento, eu preciso de mais do que isso. Eu preciso de algo que vá além disso. Eu preciso de ver os anjos subindo e descendo na minha vida. Pode ser que a coisa não esteja bem. Pode ser que a maré não esteja para peixe.
Pode ser que os ventos não sejam favoráveis, mas eu estou vendo os anjos subindo e descendo. Glória a Deus. Isso não pode faltar na minha vida. Pode ser que o tempo não seja dos melhores, mas eu estou vendo os anjos subindo e descendo. Deus está por perto, Deus está providenciando, Deus está agindo. O poder de Deus está manifestando-se. Glória a Deus, aleluia. Você precisa de orar muito. Você precisa. Você tem as suas questões, as suas dúvidas. Por que é que Deus não responde a algumas coisas? Por que é que algumas coisas que são legítimas não acontecem como a gente deseja? Você precisa orar e continue orando muito, jejuando, intercedendo, mesmo sem entender muita coisa. Eu preciso orar. Jesus precisava, ele orou. Você precisa de irmãos, gente mais próximo de você, que te ajude a crescer e caminhar na presença do Espírito de Deus. Eu preciso. Você e eu precisamos de ver os anjos subindo e descendo. Amém.